Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com você nessa live, nessa tarde com a doutora Tânia, para conversarmos um pouquinho sobre o diagnóstico precoce. Bom, as pessoas estão entrando aí, eu quero pedir a vocês que, se por acaso não estiverem nos ouvindo bem, que coloquem aí nos comentários para que a gente possa ajustar aqui o som ou dar alguma orientação para vocês possam nos entender e nos ver bem, tá certo? Quero também alertá-los que ao final dessa live vamos colocar aí à disposição de vocês um link para a emissão dos certificados, tá? Então vocês deverão preencher o formulário com as suas informações para que depois a gente possa encaminhar os formulários, os certificados, para vocês, tá bom? Como é que nós estamos? Pessoal, tem muita gente já para a gente começar. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês antes da doutora Tânia iniciar a palestra dela, né? E dela fazer a apresentação. Vou falar um pouco sobre a Organização Viver. Então, a Organização Viver é uma casa de apoio, onde nós acolhemos, amparamos e apoiamos crianças e adolescentes com câncer e as suas famílias. Hoje nós temos 227 crianças cadastradas conosco. Infelizmente, a cada ano esse número aumenta bastante, né? Mas por isso que estamos aqui, para falar sobre o diagnóstico precoce, no intuito realmente de que esse número não seja tão grande, ou mesmo sendo que as crianças tenham um tratamento ameno, né? Com mais chances de cura, né? E como eu falei, nós somos uma casa de apoio, então, que atendemos crianças e adolescentes com câncer. Hoje nós atendemos, além de Londrina, nós atendemos mais 76 municípios. As famílias chegam aqui na nossa casa, recebem alimentação, café da manhã, o almoço, um cafezinho da tarde. Além disso, nós cedemos a todas as famílias assistidas por nós a cesta básica, leite, medicamentos, suplementos. Nós temos também um quadro de funcionários técnicos, assistente social, a psicóloga, a nutricionista, e temos também um grupo de voluntários que fazem atividades com as crianças e com as nossas mães. Além disso, nós temos também dormitórios para as famílias que vêm de outros municípios, cuja criança precisa ficar internada e a mãe ali acompanhando a criança, e nós aqui colocamos à disposição 2 dormitórios para que os acompanhantes possam estar junto com a criança e a mãe. E atendemos, o nosso atendimento aqui é de segunda a sexta, já estamos fazendo esse atendimento há 20 anos, esse ano completamos 20 anos de atuação, doutora Tânia, bom, né? Aí com a ajuda do povo londrinense e também das outras as cidades que a gente acolhe aqui, todo mundo sempre nos ajudando muito para que a gente consiga manter a casa para proporcionar a essas famílias um bem-estar e qualidade de vida durante o tratamento, que é muito importante, né, doutora? Com certeza. E estamos, né, chegamos ao mês de setembro, Setembro Dourado, que é o mês que dedicamos para falar um pouco mais, para dar mais ênfase à importância do diagnóstico precoce e também aos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Este ano estamos fazendo uma campanha belíssima, com o apoio aí da nossa prefeitura aqui de Londrina, da Câmara Municipal, com o apoio de vocês que estão nos vendo nesse momento, a Secretaria de Educação daqui da cidade que está nos apoiando também, além de várias outras pessoas como mídia, imprensa, né? Então está assim um movimento, uma campanha muito bonita mesmo. Estamos com a cidade de Londrina com alguns pontos iluminados na cor dourada para chamar a atenção. Então, só tudo isso nos alegra muito, né, doutora Tânia? E então, né, vamos já começar, né, com
com a sua fala. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para todos nós, falasse um pouquinho de você, né, antes de entrar no tema, por favor. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com Cidinha, né, aqui na casa que tanto acolhe tanto as crianças e todo mundo, que eu convido a todos a conhecer essa casa maravilhosa. Realmente o que a Cidinha colocou, para quem ainda, né, acabou perdendo aí o comecinho, é uma casa que faz um trabalho fundamental para o tratamento das crianças e adolescentes com câncer, não só de Londrina, mas de toda a região. Então, o trabalho realmente que a gente fala da casa de apoio é fundamental também para o resultado. Então, estamos aqui essa tarde exatamente para a gente procurar em busca dos melhores resultados do tratamento dessas crianças. Então, aqui, né, hoje à tarde são profissionais da área de ensino, e para justificar até a importância da gente estar aqui conversando, né, e a participação de todos da comunidade para saber um pouco mais do câncer, tirar um pouco desses mitos, né, que a gente tem, tirar alguns medos também que algumas pessoas possam ter, né, e independente, eu sempre comento que, inclusive, Cidinha, até profissionais da saúde também têm medo de pensar em câncer. Então, é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o câncer, mas todo mundo que tiver alguma dúvida e quiser mandar uma pergunta, né, pode colocar nos comentários. Aquela pessoa que é super ótima na tecnologia, né, mas nos comentários, pode mandar que a gente vai respondendo também. Tá? E, doutora Tânia, só te interrompendo um pouquinho, alertar também ao pessoal que está nos ouvindo que nós estamos também no Instagram, né, @ONGViver, e é como você falou, pessoal, participem, né, doutora, podem mandar as suas perguntas, vamos aproveitar este momento para tirar as nossas dúvidas realmente, né, sobre o câncer infanto-juvenil, sobre os sinais, né, sobre os sinais e sintomas. Mas fique à vontade, por favor. Obrigadão. Então, hoje é basicamente um bate-papo mesmo, né, sobre esse tema tão importante, tirar um pouquinho, né, dessas dúvidas e até convidar, né, o primeiro convite eu já fiz, que era para conhecer a casa de apoio, a segunda é conhecer sobre esse tema. O câncer infanto-juvenil, acho que está aparecendo... Bom, enquanto ainda não está aparecendo o slide em si, eu acabei esquecendo de falar, né? Então, eu sou oncologista pediátrica, estou aqui na cidade de Londrina já realmente há 19 anos, né? Então, se a ONG tem realmente 20 anos, eu conheço ela desde então, dos primeiros passos, né? Desde o início, e é uma honra estar aqui, né? E fazer parte dessa história tão bonita. Agora apareceu? Ótimo. Então, um pouquinho, né, a Cidinha já falou, né, sobre a campanha e quais são os motivos. Então, todas essas metas aí que vocês estão vendo são metas para melhorar a resposta e a qualidade de vida desses pacientes. Hoje, conversas como a nossa, assim, de hoje, elas incluiriam na meta 2, que é proporcionar e realmente capacitar profissionais, né, que consigam identificar os sinais e sintomas do câncer infantil e poder encaminhar, então, para o serviço de referência, que seria aqui o Hospital do Câncer de Londrina. Bom, então, o programa do diagnóstico precoce, só para que vocês saibam que existe também, é um programa do Instituto Ronald McDonald, que desde o ano passado a gente tem o privilégio de estar realmente juntos, né, com essa parceria, tanto com a ONG Viver, o Hospital do Câncer, então que ele contribui com a identificação, o diagnóstico precoce, contribui para a identificação precoce do câncer, para reduzir tanto o tempo entre o aparecimento e o diagnóstico até um serviço de referência para aumentar a probabilidade de cura. Então, desde você ajudar essas pessoas a procurarem um pediatra, não acabar procrastinando ali a procura
ao serviço médico, até mesmo também orientar que mesmo que o médico, o pediatra ou até mesmo o clínico geral encaminhe para um serviço oncológico, isso não é o fim da linha, né? Muitas vezes a pessoa tem tanto medo da palavra câncer que ela acaba realmente não conseguindo nem pensar em trazer, né? Então, não, tem cura e a gente está aqui à tarde para provar que bons resultados começam com boas atitudes. Aqui é só uma... É que eu gosto de filme, sabe? Mas... O pessoal do Instagram não tem. Ah, tá, desculpa. Então eu vou ler pro pessoal do Instagram que acho que não consegue ver. É que assim, é uma frase e eu aposto que a maioria não vai nem descobrir muito o filme, né? Que é: não importa o quão forte você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que nasce uma vitória. Eu gosto dessa frase, assim, e é muito aleatório, porque é de um filme muito popular ali, assim, né? Da minha década, não, do meu tempo, que é do Rocky Balboa, né? Rocky 1 ainda. 2006, do Rock 1 não, mentira, que esse aí é do último Rock, que era 2006. Então, o que eu quis chamar a atenção é que, apesar da gente estar aqui falando, né, com um público que é de ensino, né, sim, vocês podem fazer a diferença. Sim, vocês realmente, assim, às vezes vocês são a inspiração para muitas dessas crianças, né? E vocês são a referência também de, digamos assim, de boas atitudes ali, assim, e para muitas famílias, inclusive. Então, por isso que vocês sabendo também orientar essas famílias faz muita diferença, né? Muitas vezes as famílias têm tantos problemas sociais que é o professor que consegue identificar os primeiros sintomas dessas crianças. Então, 80-90% dos cânceres, estou falando de todos os cânceres em todas as idades, eles vão estar associados a agentes externos. Então, ao álcool, ao tabagismo, né, algumas infecções, elas vão estar mais associadas com o aparecimento do câncer. Isso, para vocês imaginarem, na criança não tem essa relação, né? Graças a Deus, a maioria das crianças não fuma, não bebe. Então, fica mais a questão dos 10 a 20%, né, da parte genética. E isso também justifica um pouco o porquê a doença câncer ela é mais rara na infância, né? Uma das coisas que eu até coloquei assim um pouco interrogado é a questão dos celulares, o uso do celular, que já é, né, um hábito entre nós, inclusive eu, não posso negar, mas a gente tem estudos realmente colocando, não o uso em tela, mas até o uso na cama, né, tomem cuidado também para acabar carregando, aquela mania de recarregar o celular debaixo do travesseiro, tem gente que aqui já deu uma olhadinha que acho que faz. Esse hábito está associado a maior chance de tumores de sistema nervoso central, né, por causa do contato da radiação ali, né, logo pertinho aqui do sistema nervoso. A obesidade, então, é uma questão de que a obesidade não vai... Antigamente só achava-se que tinha uma relação com problemas cardiovasculares, mas hoje sim tem uma relação de obesidade na infância e ter mais relação com cânceres. Então a gente precisa sempre tentar, né, uma vida mais saudável possível. E tem uma coisa que é mais comum também, né, hoje em dia o uso do micro-ondas, né, aquecer realmente em plásticos. Para quem não sabe, eu até fiz tá meio fora de ordem aqui, né, mas aqui. Que tem alguns tipos de plásticos que não são seguros, né, no micro-ondas ali assim. Então, por exemplo, é quase que lógico pensar, né, que você não vai pegar um copinho de plástico, né, um copo descartável ali, colocar no micro-ondas para ferver essa água. Mas, por quê? Porque esse plástico ele vai liberar realmente toxinas e isso pode causar mal. Uma vez eu fiz isso, eu vou desenvolver câncer? Não, isso é o hábito, né? Então, por isso, sempre que é possível,
né, troque esse hábito de aquecer em plásticos mesmo, que, né, os seguros é só o tipo 5 ali, assim, que são plásticos feitos ali para micro-ondas. Então, se possível, troque por cerâmica, pelo vidro, que é muito mais seguro e é um hábito. Então, voltando àquela coisa que estamos falando com profissionais de ensino, né? Vocês também acabam ajudando aí a disseminar esses conhecimentos. Aí ficou um pouquinho fora de ordem, que era assim, justificar que porque o câncer, o que é o câncer, né? O câncer também, no geral, ele é uma doença, né? Na verdade que são múltiplas doenças com o mesmo nome. A única coisa que tem em comum é a proliferação acelerada e exagerada dessas células anormais, né? Neoplásicas. Então, por isso que quando a gente fala assim, ai, doutor, por que não tem a cura do câncer? Porque são várias doenças, na verdade. Né? Uma leucemia é muito diferente de um tumor ósseo, que é muito diferente de um tumor de sistema nervoso central. Mas todos têm o mesmo nome, câncer. Né? Então, para que você entenda. E isso também acontece na infância. Doutora Tânia, posso te interromper um pouquinho? Até para eu não perder aqui, que eu acabei esquecendo de trazer uma caneta para anotar. Mas assim, quando você falou em alguns fatores externos que contribuem, vamos dizer assim, para que um adulto ele adquira um câncer, um tipo de câncer. Agora, na criança, isso é diferente, né? Não terão esses agentes externos. E eu te pergunto porque muitas pessoas acabam nos perguntando, mas como prevenir o câncer infanto-juvenil, né? Eu costumo dizer o seguinte, que não se previne, mas por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Que quanto antes se descobrir, melhor para a criança. É isso mesmo? Não tem prevenção? Perfeito, Cidinha. A sua colocação é perfeita. Não existe uma prevenção nesse sentido de que a gente fala assim, olha, faça isso e você não terá câncer. Talvez a única prevenção seria na questão, né, se a gente já sabe que tem esses hábitos, né, porque isso são hábitos também, então o consumo de álcool, tabagismo, isso já começa dentro da casa, né? Então a obesidade, então isso sim, talvez possa ser, né, prevenir. Ter uma vida saudável ajuda, mas não naquele sentido de assim, não, crianças saudáveis, de famílias saudáveis não vão desenvolver câncer? Não, infelizmente tem aqueles 10, 20% da parte genética. Então, o que você falou é perfeito. O que a gente quer, principalmente no Setembro Dourado, é conscientizar que a importância do diagnóstico precoce. Quanto antes a gente conseguir identificar esse tipo de tumores, né, a maior chance de cura, tratamentos menos invasivos e inclusive menos mutilantes. Né? Então, cirurgias doenças mais avançadas, com certeza também precisam tratamentos mais agressivos. E essa é o porquê. E mesmo na questão dos professores, né, dos educadores, eles podem estar orientando os pais, levando essas informações, como pelo tempo que eles ficam com as crianças, também é interessante que eles acabam percebendo, né, às vezes num abraço, num momento de carinho com a criança, ou mesmo ali acompanhando a criança no estudo, eles podem também perceber algum sintoma, né, ou um sinal da doença, né? Sim. Que acho que aí também fica até, como se diz, proporciona essa oportunidade de também estar conversando com a mãe sobre esse assunto. E aqui falando isso, até me vem à cabeça nesse momento, o quanto isso também pode ser delicado, né? De como esse professor vai chegar e abordar uma mãe ou um pai para falar, né, dessa possibilidade. Exatamente. Isso eu vou falar até um pouquinho mais para frente, mas o papel do professor, eu sou filha de uma educadora, né? E ainda da parte infantil, da educação infantil. Então, eu sei muito bem que muitas crianças têm mais, na verdade, intimidade para perguntar algumas coisas ou até questionar algumas coisas para os seus professores do que até mesmo para os seus pais.
Porque talvez até pelo ritmo, não estou questionando nem a questão da qualidade da paternidade deles, mas até no ritmo, né? Eles têm tanta coisa para fazer numa casa que às vezes a criança, até mesmo a criança esquece de perguntar, ou os pais mesmo acabam achando que é normal, reclamou uma vez, mas a continuidade, né? Esse professor talvez tenha uma intimidade, pergunte, perceba, né? A mudança de comportamento da criança. Então isso é bem válido mesmo. E para saber então assim, né? O que um educador precisa saber? Até porque realmente assim, a gente falando que primeiro, já é um monte de doença com o mesmo nome. Então já está começando a ficar difícil. Mas o câncer é uma doença rara, que a gente diz, o câncer infantil. Só 2 a 4% dos cânceres vão realmente atingir a faixa etária pediátrica, que eu falo até os 19 anos de idade, né? O número de casos na última estatística era de 8.460, né, pela estatística do INCA de 2020. Então, a questão da prevenção ali que está no slide, a Cidinha já falou, né, que não existe uma doença, não existe um método de prevenção. E 8.460 casos, só para vocês terem uma noção, só o câncer de mama, que é o câncer mais comum entre as mulheres, né, vão ter realmente mais ou menos ali assim, 28% dos casos novos de câncer ao ano vão dar 57.960 casos. Para os professores de matemática aqui, né, arredondando, vai dar quase 5 vezes mais casos de câncer de mama ainda num único gênero feminino do que todos os cânceres na faixa etária de 0 a 19 anos. Aí vocês falam assim, né? Cidinha também. Eu trabalho aqui, Cidinha trabalha na casa de apoio, e aí vocês falam, por que eu estou gastando uma tarde de sexta-feira para discutir sobre o diagnóstico do câncer infantil? Porque ele ainda é a segunda causa de morte nessa faixa etária. Então, vocês imaginam, é uma doença que acomete poucas crianças, mas, infelizmente, ele é muito mortal. E o que faz a diferença para os resultados da taxa de mortalidade? O diagnóstico precoce. Então, aqui só um pouquinho da diferença das regiões, né? Então, assim, quase todas as regiões, exceto o norte do Brasil, é a segunda causa. O norte acaba caindo um pouco por questões até de outras doenças que são mais prevalentes e que acabam matando mais. Mas, assim, contando todas as regiões, é a segunda causa de morte. Só perde para acidentes externos. Então, se a gente fosse colocar como causa como uma doença que mais mata, ela está em primeiro lugar. Né? Porque o que mais mata ainda são acidentes, né? Assim, causas externas que a gente fala. Desde acidentes até assassinatos. Como estamos aqui no Brasil, 64% das crianças com esse diagnóstico sobrevivem. Então a gente diz que, né, completado o seu tratamento, 64% realmente dessas crianças vão realmente sobreviver. Que é abaixo, quase 20% de diferença de países de primeiro mundo. Então estamos aquém desses resultados. E a gente precisa melhorar esses resultados. Nossas crianças merecem essa qualidade. E o que a gente está aqui, e eu estou aqui principalmente para tentar explicar, é que morre não é só por a questão do próprio tratamento. Sim, é uma doença agressiva, sim, né, é uma doença que leva realmente a vários outros problemas, mas quanto mais rápido o diagnóstico, eu vou conseguir realmente fazer tratamentos menos agressivos e isso vai repercutir tanto na qualidade de vida, e inclusive na questão da morbidade de curto prazo e a longo prazo. Curto prazo que eu falo assim, né, de eu ser mais agressiva, e longo prazo porque algumas medicações podem causar toxicidade tardia, né? Problemas no rim, porque eu dei drogas muito agressivas, problemas no coração, problemas no fígado. Então, tudo isso entra nessa conta e é por isso que a gente está aqui.
para a gente conseguir mudar esse perfil. Doutora, só mais um instantinho. Não, então, essa diferença, né, entre os Estados Unidos e Brasil, ela está atrelada, então, à questão do diagnóstico precoce ou teria outras influências, tipo protocolos adotados ou não? Os protocolos que a gente faz, e isso é uma informação que talvez tranquilize, ela é internacional. O que fazemos aqui é praticamente idêntico ao que se faz nos países de primeiro mundo. Então, a gente sim tem um acesso a um tratamento bom. Só que essas crianças precisam chegar bem. Alguns fatores que interferem, que estão aquém digamos, do diagnóstico do câncer, são os sociais, lógico, né? Então, condições nutricionais, condições sociais, inclusive que garantiriam uma adesão ao tratamento, né? Então, algumas vezes tem pacientes que têm dificuldade, inclusive, de transporte. Então, por isso que todo esse trabalho aí de apoio das prefeituras, né, de outros órgãos ali assim, políticos e sociais ali para conseguir garantir que esse acesso ao tratamento. E por isso eu reforço novamente, né, a importância da casa de apoio, porque muitas vezes, ainda você falou assim, né, você foi falando assim das refeições do dia, isso que você nem contou os lanchinhos, que eu sei muito bem que as crianças vêm aqui e ficam tomando esses lanchinhos. Realmente elas têm acesso a uma boa alimentação de qualidade e carinho, obviamente, mas isso, e a cesta básica, né, também, que vai favorecer também um resultado melhor. Aqui um pouquinho também, você vê que assim, isso aqui eu quis privilegiar os educadores de matemática e estatística, né? Aqui é só para provar, bem rapidamente, é que o duro é que eu não tenho apontador, mas assim, o Brasil, que está nesse gráfico um pouquinho maior, ele realmente, aí a divisão dos estados, então assim, a sobrevida, ela se manteve meio que estável, né, nos últimos anos ali assim, então principalmente sul e sudeste até diminuiu a taxa de mortalidade, né, na verdade, porque não é de sobrevida, assim, quantas crianças morrem, então a gente teve essa diminuição, aumentou, aí você parece assim que aquelas últimas curvas ali assim, amarelo ou verde, não sei, eu acho que é azulzinho, claro, e amarelo. Eu sou meio daltônica aqui. Ele subiu, aí você fala, nossa, morreu mais crianças aí no norte, nordeste por causa de câncer? Provavelmente porque a gente conseguiu identificar melhor, a gente conseguiu identificar que essas crianças estavam fazendo diagnóstico e infelizmente morreram, mas muitas crianças ainda morrem sem diagnóstico do câncer. Perdão. Agora, em países de primeiro mundo, alguns quadradinhos, o nome do país está em cima. Então, países como Japão, Canadá, é um declínio, né? Quase todas as curvas, elas não são nem curvas, são retas, né, em decrescentes. Então, que você vê que houve redução na mortalidade em quase todos esses países, menos no Brasil. Por que é difícil fazer o diagnóstico de câncer na infância? Então, os sintomas, eles são inespecíficos, né? A maioria câncer, eu vou falar até um pouquinho mais para frente, mas um dos cânceres mais comuns é a leucemia. Então, ele pode dar sintomas que, anemia, perda de peso, febre baixa, né, mal-estar. Isso pode ser desde dengue, covid, hoje em dia, né? Hoje tudo é covid. E até mesmo uma leucemia. Então, por isso é tão difícil logo de cara ali, assim, falar assim, isso aqui é fácil, né, uma leucemia. Ou, isso é um câncer. A desinformação dos pais. Então, algumas vezes, os próprios pais não têm a informação necessária para chegar e falar assim, eu acho que isso não é normal, né? Porque às vezes a criança está lá tendo, a única queixa talvez seja uma dor na perna. Mas é moleque, tá brincando, deve ser machucado, e vai passando, e vai passando, vai passando.
E aí, quando aparece mesmo ali alguma lesão muito grande, aí, né, realmente já é um diagnóstico um pouco mais tardio. Medo, né? Então, medo do diagnóstico. Então, algumas pessoas até têm tanto medo do diagnóstico ou das consequências desse diagnóstico que nem querem pensar. É o famoso tampar o sol com a peneira. Então, a gente precisa também, né, tirar um pouquinho isso. A desinformação dos profissionais de saúde. E, infelizmente, também existe esse programa do diagnóstico precoce, é realmente uma capacitação e um treinamento dos pediatras, estudantes, né, para a gente conversar e tentar realmente daí, né, ensino médico para que eles consigam fazer um diagnóstico mais preciso. As características do próprio tumor, a gente sim tem doenças tão agressivas que às vezes em questão de 2 semanas o tumor aparece, é grande e já está causando sequelas, né? E a própria dificuldade do acesso ao sistema de saúde, né? Como você bem falou, né, Cidinha? Questão de norte, nordeste, mas a gente nem precisa ir muito longe, né? A gente é um país múltiplo e com várias características. Mesmo dentro do Paraná, né, a gente tem cidades que às vezes não tem nem acesso ao pediatra, né? Então tem uma dificuldade grande e isso talvez possa, né, realmente dificultar até o acesso ao especialista pediátrico, porque, né, o acesso ao médico é mais raro. É bem complicado, né, doutora, a gente pensar nessa questão, né, de desinformação do próprio médico, né, do profissional de saúde, dessa dificuldade de acesso, sim, né, quando sim. A gente tem pressa, né, sim. Porque no caso do câncer infanto-juvenil existe sim, a pressa, sim. Né. E talvez não, eu acredito muito em bate-papos como esse, que assim, existem programas muito claros de treinamento e capacitação desses médicos que estariam na unidade básica ou mesmo no consultório, os hospitais, né, para atender essas crianças e pensar em câncer e fazer o diagnóstico de câncer, mas vale também aquele incentivo das pessoas da comunidade ali assim, falou assim, será que eu levo no médico ou eu espero? Né? Mas eu acho que não é nada. O famoso não é nada, né? Acho que não é nada. Não, é um incentivo assim, olha, realmente, olha, na escola ele ia muito, era o melhor aluno da sala. De repente ele se torna distraído, ele começa a cair o rendimento escolar, é uma criança que se torna apática. Assim, independente, né, se é câncer ou não é câncer, ele merece passar no médico. E aí, às vezes, aí vale muito a interferência do próprio profissional de ensino, o professor que está em sala de aula, chegar e falar para a mãe, falar assim, a senhora procurou o médico? Eu acho interessante, né? Não é nem falar assim, olha, que eu ouvi uma palestra que podia ser câncer, né? E a família morre do coração mesmo. Mas o professor falar assim, olha, eu acho que ele realmente não está indo bem. Você sentiu alguma coisa de diferente em casa? Acho que vale a pena. Marquei, mas assim, lá no posto o pediatra só daqui 3 meses. Aí também o profissional, né, que já é mais esclarecido pode chegar e falar assim, olha, eu acho que 3 meses é muito tempo. Pergunta lá no posto de novo, vê se não tem como encaixar um pouquinho antes. Porque é lógico, às vezes no começo era só uma coisa, a família tá achando que é uma coisa muito simples, né? Com as informações também dentro de sala de aula, alguma coisa, já vai, assim. A gente vê muito isso, inclusive, né, a atuação dos professores no diagnóstico de autismo, no diagnóstico de déficit de atenção, né? Porque assim, você fala assim, é o professor que acaba às vezes fazendo mais o diagnóstico do que a própria família, porque eles falam, ele só é bagunceiro, ele só é muito ativo. Não, muitas vezes ele em sociedade é muito diferente do que ele se comporta em casa. Então, o que a gente já falou, né, sobre a importância do diagnóstico precoce, né, um tratamento menos agressivo, redução das sequelas, aumento da taxa de cura e melhor qualidade de vida, com certeza. Aqui os cânceres mais comuns, para quem de novo, né, no Instagram não está vendo, então assim, os mais comuns é a leucemia, o linfoma, que a gente até considera como tumores líquidos, né, porque eles são do sangue, né, e
tumores sólidos mesmo, ou seja, aquele que faz uma massa, que aparece algum nódulo, assim, seriam os tumores do sistema nervoso central, então tumores na cabeça. É até engraçado porque tem gente que fala assim, nossa, mas criança tem problema, né? tem dor de cabeça? Sim, pode ter muito, e a gente tem que acabar ficando de olho, né, em alguns sintomas. E aí depois tumores ósseos, né, principalmente na adolescência, no estirão, né, então esse aqui, né, é um mnemônico em inglês, mas a gente, que seria dos sintomas mais comuns, né, dos 8 sinais mais comuns, assim, ou de alerta que a gente fala, então, perda de peso contínua, inexplicada, né, dor de cabeça, o aumento de hematomas ou de claudicação ali assim, nódulos ou massas em qualquer lugar, o desenvolvimento do reflexo branco no olhinho, para o tumor de retinoblastoma do olhinho, né? Febre recorrente sem associação com infecção, sangramentos ou equimoses ali, equimoses são hematomas, né? Desculpa ali assim. Então, sangramentos assim, sangramento no nariz, vai escovar dente ali assim, tá sangrando mais ali assim do que o normal, e a própria palidez. Esses são sinais de alerta e a gente até tem um videozinho. O videozinho consegue sair no Instagram? Doutor, que triste. Que triste. Mas antes, até eu ia pedir licença antes do vídeo. Vômito. Vômito, ele é um dos sintomas. Até me perguntaram esses dias, né? Mas com que frequência? Criança ali vomitou 1, 2, já é sinal de alerta? Não, tem que ser mais vezes? Quantas vezes, né? Porque é o que a gente sempre conversa, que os sintomas do câncer, eles são muito parecidos com aquelas doenças da idade, né? Da infância. Sim. Então, como nós, mães, né, vamos conseguir identificar, né, porque não é no primeiro que a gente já vai se apavorar, mas com que frequência isso tem que ocorrer para que aí a mãe realmente ela perceba que é aquilo que ela tem que insistir na unidade básica de saúde, ou com o pediatra, ou procurar um centro especializado? Vômitos ali, assim como você falou, é um sintoma assim, muito comum a várias outras doenças, né? Desde uma intoxicação alimentar até realmente um tumor de sistema nervoso. Então, assim, o que a gente fala é que um único sintoma, normalmente, você não consegue fazer o diagnóstico e nem deveria se preocupar tanto. Na verdade, esse conjunto e a observação clínica. Então, assim, independente da quantidade de vômitos, assim, às vezes a criança vomitou uma vez, mas depois desse vômito, a criança continua muito pálida, continua realmente desanimada, a criança não brinca, a criança está reclamando de dor de cabeça, ela antes mesmo ela já estava realmente indo mal, caindo mais frequentemente ali assim, é hora de levar realmente pro médico. Então por isso que eu falo assim, não é caso de vamos levar para um oncologista ou vamos levar para um neurologista. Não, leve para o pediatra, leve para o clínico que seja, não tem acesso ao pediatra, então manda para o clínico, porque ele vai pelo menos examinar. Porque eu também concordo que assim, mesmo que seja uma intoxicação alimentar, a criança que vomita, né, 5, 6 vezes, ela tem um risco de desidratar, ela deveria ser avaliada por algum médico para ver se ele teria necessidade de colocar um soro, se foi realmente só uma intoxicação, ou se é alguma outra infecção, né? Então, é essa a procura. Ficou na dúvida? A gente sempre comenta ali assim, né? Que os pais ou mesmo os cuidadores, eles vão começar a perceber ali assim. Então, vai juntando os pontos, né? Eu brinco que é quase montar um quebra-cabeça ali para fazer o diagnóstico. Então, assim, tem vômitos. Aí, de repente, a escola fala assim, olha, começou a decair o rendimento. Ou mudou muito o comportamento, era uma criança super tranquila, começou a ficar irritada, começou a realmente mudar comportamento, né? Ela precisa ir para o médico, né? Essa é a importância, é o incentivo de ir ao médico, procure realmente aí assim a questão de questionar o que está acontecendo.
né? Sim. Pode ser algumas causas assim, inclusive psicológicas, né? Estamos numa pandemia, tem crianças, o diagnóstico de ansiedade na infância aumentou desproporcional ali, assim, por conta disso tudo. Aqui, para que as pessoas entendam também o porquê que eu estou sempre falando, procure o pediatra, procure o médico, porque serviços, o CACOM significa um serviço de referência para oncologia pediátrica. Então, de serviços referentes para tratamento com SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, só temos 6 no Paraná inteiro, no estado do Paraná. Então, a gente entende que, assim, se não houver essa procura no pediatra e ele fazer essa triagem ali, assim, a gente também não vai dar conta de fazer esses diagnósticos de todas as crianças. Porque a gente precisa estar tratando as crianças que têm esse diagnóstico. Então, a importância de insistir para que faça realmente a procura ao médico, ao serviço médico. Aqui alguns... então, o duro que o Instagram ele não vê nada, né? Dessas imagens. Voltou para o YouTube. Então, assim, tem as instituições de apoio, hospitais habilitados. A gente tem aqui, então, o Hospital do Câncer de Londrina. A gente tem a ala de internação pediátrica, né? A pediatria está crescendo e a gente fica muito feliz de poder oferecer um tratamento de qualidade para essas crianças em um ambiente bom, tranquilo. E, obviamente, aí a casa de apoio, que é muito importante. Então, você vê que quando a gente fala em um fluxo de referência, a casa de apoio está aqui. Está incluso. Está incluso. Aqui, então, para que você também, em 2000, né, então há 20 anos atrás, a gente tinha uma estatística de 1 a cada 900 indivíduos entre 16 a 44 anos foram uma criança que foi tratada de câncer. Então, assim, mais ou menos 1 para cada 1000. E hoje, em 2020, a gente está numa estatística melhor de que 1 a cada 250. Não é que realmente só aumentou, né, o caso de câncer, é porque a gente conseguiu curar essas crianças. Então, a cura é possível. Aqui é um exemplo, aqui, assim, é uma pacientinha minha que tinha um tumor grave, ela, né, realmente... É só ver a foto aí para ver que realmente foi um diagnóstico um pouco tardio. Mas a diferença entre a primeira foto e a última foto são 3 semanas de tratamento. Em 3 semanas, né, realmente dá para ver bastante a diferença ali, assim, da resposta ao tratamento. Depois que ela acabou, e hoje em dia, assim, ela tá aí, de bailarina. Ela perdeu a visão, com certeza, mas, ela consegue frequentar uma escola regular, né? Apoio, a gente tá ali, assim, ela toda feliz ali no primeiro dia de aula. É como se voltasse à vida normal, né? Exatamente. Ela veio muito pequenininha, né? Mas, assim, quem tá do ladinho é a irmã.
O que eu gosto de dizer é que, assim, apesar das dificuldades que ela tem pela questão visual, da deficiência visual, que ficou por conta de um tratamento de um tumor na barriga, né? Então, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Ela tem o tratamento, a gente consegue curar, mas a gente quer curar antes ainda disso. As recomendações, então, aqui é mais para os médicos, né? Mas, assim, sempre leve a sério, assim, o primeiro é mais para os médicos, então eu vou ficar mais para o segundo, né? Sempre leve a sério a queixa dos pais. Quando, embora, né, não saiba o que está acontecendo, sabe que o seu filho está bem. Então, às vezes, assim, até a mãe pode comentar para o professor, falar assim, ele está muito irritado, professor. Pode dar umas broncas. Aí você fala, mas ele não era assim, né? Se levou no médico, procure, né? Tenha cuidado também de dizer que tudo é normal, né? Não, super normal. Porque a gente tem um poder, né, de conhecimento para essas famílias. Então, o professor também é uma referência de conhecimento. Então, às vezes a gente fala assim, não é normal, ou não é normal, né? Pode pesar um pouco na decisão dessa família de procurar até o médico ou não, né? E aqui é o motivo, né? Isso eu falei na Câmara Municipal e eu falo agora também. Esse é o motivo para tudo isso, para que a gente consiga fazer. Esses são ex-pacientes meus, né? Todos muito bem, estão curados e estão realmente ali assim sendo hoje estão já inseridos na sociedade. Assim, eu tenho veterinários aí no grupo, tem fisioterapeuta, tem um que realmente acabou a administração, uma que está cursando enfermagem, a pequenininha ali com o esteto, obviamente, né, não está formada, mas ela sabe que ela quer ser médica, né? E ela ainda falou que vai ser doutora de criança, ótimo, né? Então, é isso, porque curar, sim, é possível, e trazer eles para uma sociedade, sendo realmente, conseguindo garantir independência, né? Conseguindo garantir com que eles tenham uma vida plena e também socialmente ativos aí, ali, assim, nas suas profissões, é fundamental. É muito bom, né? Muito legal ver isso. Aqui, né, só que para quem consegue acessar ali, assim, é que eu gosto de dizer, né, que sempre, quando tem alguém muito mais inteligente que eu e que concorda comigo, mentira, então Arquimedes, brincar é a condição fundamental para ser sério. Eu coloquei até uma fotinha ali, assim, do Big Mac, porque foi um trato, né? Então, de vez em quando a gente tem que realmente combinar com essas crianças. A pacientinha ali era a Camille, que ela não estava comendo absolutamente nada no hospital, mas aquela carinha de quem está tomando aquele suco de uva e comendo aquele sanduíche que não dá para ver pela foto, mas já está num quarto de sanduíche, mostra que realmente esse sanduíche come, né? E para lembrar todo mundo, que dia 23 de outubro tem que todo mundo comer Big Mac. Pois é, como você diz, é o único dia que não engorda. Não engorda, não causa mal para a saúde. Na verdade, a gente agradece porque faz muito bem para a saúde. Que legal, doutora. Que pena, né, que o nosso tempo acabou, foi curto, porque ficaríamos aqui muito mais tempo aí conversando com você, que é um prazer sempre muito grande para nós recebê-la e estarmos juntos com você, né? Quero te agradecer novamente por esse encontro. Você sempre é muito bem-vinda na nossa casa. E não sei, acho que dá tempo de responder alguma pergunta? Nós temos algum tempo ou não? Já estamos no limite. Pessoal, mandem, né? Quem mandou, nós vamos depois acessar todas as questões, as perguntas que vocês mandaram. Vamos responder, né? Se for possível, vamos responder para vocês. E eu quero aproveitar, agradecer, né, como eu falei, este ano nós tivemos aí, né, uma grande participação de várias pessoas. Nós tivemos a Guerra e a Programatório, que foram os responsáveis por toda a produção da campanha, doutora. Nós tivemos aí alguns patrocinadores este ano, o Boulevard Shopping Londrina,
que foi muito legal, né? Aquela montagem da cortina de surus no shopping, a Satitrac, Moura Veículos, Pronto Socorro da Cerveja, Bride Soluções, a Prefeitura de Londrina e a Câmara este ano conosco, reforçando a campanha, a Sercontel Iluminação, que deixou a nossa cidade dourada, mais bonita durante o mês de setembro, aos diversos veículos de comunicação, né, que estão conosco nessa campanha, como Folha de Londrina, Portal Bond, Look Media, as rádios CBN, a Ioba, Mundo Livre. O nosso muito obrigado a vocês, a todos nós aqui, né, por estarmos preocupados em construir um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes com câncer no nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada.